Construir uma ferrovia de uma ponta a outra, de um local, de um país, de um continente, nossa, é um trabalho braçal e muito cansativo. Mas nada que uma bela xícara de chá não possa resolver. Alubari é um jogo onde os jogadores eles vão construir a ferrovia do chá, ligando a cidade de Siliguri a Darjeeling. E para isso poderão tomar aquele chá maravilhoso para potencializar o seu trabalho. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês uma análise completa do que eu achei do jogo Alubari, que está sendo lançado no Brasil pela Buró Jogos. Vem comigo! Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a Alcateia Lúdica, o seu canal feito de board gamer para board gamer. Eu sou o Paladino Monge e hoje eu vou destrinchar aqui, passar para vocês a minha análise do jogo Alubari, A Nice Cup of Tea. Alubari, uma bela xícara de chá. Um jogo onde os jogadores estão construindo ali a ferrovia do chá, onde nós vamos tentar ali escavar aqueles estados de chá maravilhosos e tudo, para que todas as folhinhas de chás ali possam chegar de uma cidade a outra. E para isso nós vamos construir estações, lutando ou sendo beneficiados pelo clima que acomete ali no decorrer do jogo, além de lutar contra o próprio jogo, que traz eventos que aceleram, atrapalhando muitas vezes o planejamento dos jogadores. Alubari, ele é uma reimplementação, ou seria um irmão mais novo do jogo Snowdonia, que é do mesmo autor e que também tem essa pegada de construir uma ferrovia com cumprimento de contratos e alocação de trabalhadores. Alubari pegou essa ideia, trouxe um outro tema, melhorou bastante os componentes e trouxe uma dinâmica também bem mais gostosa. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu faço para vocês o comparativo entre o Snowdonia e o Alubari, porque o Snowdonia é um jogo que, para quem gosta de alocação de trabalhador, vale a pena conhecer. Voltando ao Alubari, vou falar primeiro aqui dos seus componentes. Gente, o jogo é lindo. Aquele tabuleiro aberto, a caixa do jogo, ele chama atenção. Você põe na mesa, não adianta, o pessoal vai parar e vai olhar. Aquele verde, as peças quando vão abrindo, quando você começa a povoar o tabuleiro com aquelas cores que são um pouco mais chamativas, acaba juntando, deixando o jogo bem bonito. E os componentes são de ótima qualidade. Como eu falei aqui, o Alubari é um jogo de alocação de trabalhador com cumprimento de contrato. São as duas principais mecânicas. Você vai alocar no trabalhador e assim você vai conseguir fazer a sua ação. Nós também temos, claro, o gerenciamento de recursos, onde a gente vai ter que pegar os recursos para transformar em outros recursos, como o ferro para construir ali a linha do trem. Também utilizar as pedras ou mesmo os detritos que a gente escavou para montar as estações. Então ele é um jogo que também tem essa parte de gerenciamento de recursos que vai te auxiliar na pontuação. Mas quando você joga o Alubari, você sente muito isso. O cumprimento dos contratos e a alocação de trabalhador. São os dois pés ali do jogo. Como alocação de trabalhador, ele é um jogo muito cobertor curto, pessoal, porque você tem 2 trabalhadores apenas e nós temos 8 ações. Então daí você já fala, cacete, né? Eu tenho que escolher o que eu vou fazer. Então ele é um jogo que, por não ter uma quantidade de rodadas definida, vai depender ali dos jogadores, se eles vão rushar ou não, e também do jogo, porque temos eventos e o jogo pode acabar acelerando. Então vocês têm que muito pesar isso. Isso é muito legal, porque você não sabe quando vai sair os cubos de evento. E aí às vezes sai 2, 3 de uma vez e já faz acelerando o processo do jogo acabar, ou mesmo atrapalhando. Às vezes um estádio de chá todo é completo, uma estação é completa, e isso faz com que o jogador tenha que ficar atento e não deixar tanto para o futuro as suas jogadas. Então você tem que se planejar sim para o futuro, mas você tem que executar o quanto antes, porque o próprio jogo pode te atrapalhar, sem contar os outros jogadores. Então quando você já tem isso, são 8 ações, tem 2 trabalhadores, o jogo pode te atrapalhar, ele fica com um cobertor curto, muito curto. Você vai puxar aqui para cima, vai vir até o joelho ali a coberta. Então você precisa analisar muito bem. E o que vai te ajudar nisso? O tempo. Quando você está jogando o Alubari, você precisa observar muito bem qual o tempo que vai acontecer. Porque se você está enxergando que não está tendo tanto sol e a possibilidade de você escavar é baixa e você não tem contratos para potencializar isso,
às vezes vale a pena você pensar em uma outra ação. Agora, se você está olhando, opa, daqui a 2 turnos vai ter sol, já começa a se preparar para conseguir, quando for lá, fazer o máximo possível, utilizando o Chai, que potencializa as ações que nós temos no jogo, sem contar contratos que podem também te auxiliar, para quando você fazer essa jogada, você possa ir pegar tudo. E esse é um grande ponto do jogo que eu acho bem legal, porque não somente você precisa olhar e observar o tempo e se aquilo vai te auxiliar, mas também como está a situação ali no tabuleiro das várias ações que nós temos. Principalmente na parte de escavação, quando você faz uma determinada ação, pode ser que você não consiga limpar tudo ali. Então você precisa olhar bem e ver, vale a pena o seu primeiro ou é melhor o seu segundo? Porque se eu for o segundo, eu vou conseguir pegar o que eu quero. E isso também já traz esse planejamento para o jogo. Nós temos a possibilidade de ter um terceiro trabalhador ali, que você joga apenas uma rodada quando você paga, e esse terceiro trabalhador, ele é um peso estratégico muito interessante. Você até consegue ganhar o Alubari sem contratar esse terceiro trabalhador, mas olha, você vai ter que ser um puta de um jogador. Isso se os outros jogadores não conseguirem pegar sempre o terceiro trabalhador. Porque se só você não pega e tá todo mundo conseguindo pegar a cada rodada o terceiro trabalhador, dificilmente você vai conseguir realizar o que você quer. Porque eles terão uma ação a mais. E essa uma ação a mais faz muita diferença. Eles vão conseguir pegar mais contratos, vão conseguir construir mais ferrovias, construir mais estados e tudo isso é pontuação. Então, na alocação de trabalhador, ele tem essa tendência. Vamos falar agora do cumprimento do contrato ali, porque cumprir contratos é o que vai te dar muitos pontos no final do jogo. Mas ele não serve só para isso. Ele é dividido em 2 partes, onde nós temos um pré-requisito de pontuação final, e você precisa observar muito bem isso, e pode ser um direcionador a você para a sua partida, para que, o que está pedindo esses 3 contratos, eu tentar fazer, eu já pontuo muito, e é o que eu vou seguir ali nas ações que vão me possibilitar fazer esses contratos. Mas eles também têm poderes, e esses poderes são muito importantes. Eu mesmo, em muitas partidas, peguei contratos que eu olhava e falava, não vou conseguir cumprir isso aqui de pontuação, mas o poder dele ali vai me ajudar muito. E assim mesmo eu comprava. A questão é que quando você olha apenas a alocação de trabalhador, ele parece que fica um jogo seco. Assim, muito difícil de conseguir fazer tudo, é muita coisa, eu fico perdido. Mas como tem esse cumprimento de contrato, ele é muito pesado mesmo, porque se você não fizer nada, gente, você não vai ganhar. Porque contratos te dão 17, 25, 54 pontos até. Então você vai querer cumprir contrato. E por causa disso, ele tem alguns direcionadores que vai te auxiliar na hora de planejar com a alocação de trabalhador. E ainda tem um outro detalhe que fez com que o Alubari ficasse, comparado ao Snowdonia, de uma forma mais interessante e dinâmica, que é o Chai, que é uma outra trilha que você pega as folhinhas de chá e você vai criar o chá efetivamente. Esse chá ele potencializa as ações, 7 delas, não são as 8. Então você vai pegar ali recursos, se você usa o chai, você vai pegar mais 2 recursos depois. Você vai construir uma ferrovia, você usa o chai e você não constrói apenas o que está ali na trilha, mas você vai poder construir mais 2, você soma mais 2 naquela trilha. E isso aí é muito, muito interessante para o jogo, porque te traz, além de mais um ponto a se pensar, ou seja, eu preciso ter chai, também vai te auxiliar a cumprir o que você está planejando. Vamos falar agora um pouco do fator sorte. O jogo ele tem sorte sim, porque você tem a questão dos eventos, e o evento ele é um determinante, muitas vezes ali, para os jogadores. Às vezes ele está rushando o jogo, às vezes ele está tirando alguma estação que os jogadores queriam construir, porque ele faz antes da alocação do trabalhador, os eventos, é quando você pega os recursos para repor o estoque, e isso não tem como mitigar. Mas é muito bem-vindo esse tipo de sorte, porque força o jogador a se planejar e executar o mais rápido possível. Então, muitas vezes, se você consegue executar mais rapidamente aquilo que você está pretendendo e o jogo está rushando, você pode ganhar o jogo por causa disso. Às vezes, um outro jogador ali está preparando fazer aquele contrato de 54 pontos, olha eu aqui, e eu não consigo fazer o que faltava para completar, que era uma ferrovia. Às vezes, o jogo vai antes, tira uma ferrovia que estava para eu poder realizar. Foi o que aconteceu comigo.
um evento, tínhamos, se eu não me engano, eram 5 ainda para completar, para acabar o jogo. Saiu o evento completou 2, sobrou 3. E eu era o terceiro. E o que aconteceu? O primeiro jogador colocou na ação o que faz, o segundo também, e eu fui o terceiro. Só que o primeiro jogador tinha chai e ele construiu 2 vezes. Não sobrando nenhuma ferrovia para eu construir, eu não cumpri o contrato. Então, para você ver que essa sorte sim, ela vem, pode sim te atrapalhar, te tirar a vitória, pode, mas essa vitória cabe mais na sua mão do que propriamente do evento do jogo. Tá? Porque se você ficou enrolando, como foi o meu caso, tentando ali o melhor momento para construir logo 4, 5 de uma vez, você perde. Às vezes vale a pena construir uma e aos pouquinhos cumprindo aquele contrato. Então, eu acho que é muito bem essa sorte envolvida. Na questão dos outros pontos do jogo, é tudo aberto. Então, os contratos já estão ali abertos. A outra aleatoriedade que nós vamos ter é a questão do clima, e isso eu acho bem interessante no jogo, para que não fique tudo igual. Então, às vezes está vindo muito sol, daqui a pouco só vem chuva, e isso vai mudando as trilhas. Eu acho que a sorte foi muito bem implementada no jogo, mesmo você que não goste, vale a pena. Público-alvo. O jogo não é um jogo para iniciantes, porque as regras elas assustam, pessoal. É um jogo que você vai explicar entre 20 e 25 minutos, porque tem alguns detalhes que você precisa passar, cada fase da rodada e também as ações. Só que é um mero engano quando você coloca na mesa e começa a jogar. Na primeira rodada, você já entende como o jogo flui. Por mais que você tenha que pegar contrato, ler, às vezes perguntar, tá, o que é isso mesmo? Naquela partida ali, na segunda, terceira rodada, você já está sabendo o que cada ação faz e aí basta pegar o contrato, ler e saber o que ele vai fazer. Então, apesar de ter uma explicação de regras que assusta, o jogo e a sua dinâmica é bem simples. Mas ainda assim, o público dele é mais para jogadores que já conhecem ou já jogam jogos, principalmente no estilo euro, com alocação de trabalhador. Aqui eu sempre gosto de colocar também o seguinte: se você não gosta de jogo que tenha nenhum tipo de sorte, que o jogo não pode vir aqui e te atrapalhar, eu acabei de falar aqui que tem, e que tem um evento no jogo que atrapalha todo mundo, talvez você não vai gostar do Alubari. Ainda assim, eu falaria para você experimentar, porque foi muito bem implementado. E também o Alubari não é um jogo mega ultra pesado. Ele estaria ali num peso médio, na minha opinião. Então, se você quer uma complexidade muito alta, o Alubari talvez vai frustrar as suas expectativas. Mas, tirando esses detalhes, ele vai atender a um público que jogam leves, pesados, médios, que gosta de se divertir. A curva de aprendizado do jogo, ela também não é muito alta. Como eu falei aqui, você naquela primeira partida, você já consegue entender o jogo e se programar. Então é um daquele jogo que a proficiência, ela pode sim, uma vantagem ao jogador no quesito pegar contratos. Ou seja, esse contrato vai pontuar, eu vou tentar fazer ele. Mas um jogador que jogou a primeira vez e já sabe jogar algum jogo de tabuleiro em si, por isso que eu falo que não é para um público já novato, vai conseguir jogar, inclusive ganhar. Então a curva de aprendizado dele é muito baixa. Esse é um típico jogo que as regras enganam demais. Tipo, é muita explicação, mas quando você joga, você fala, cara, mas é muito simples. Baseado nesses pontos aqui, eu quero passar para vocês que Alubari é um ótimo jogo de alocação de trabalhador com cumprimento de contratos. É um jogo que eu acho bem interessante e que no nosso mercado, com jogos nacionais, nós não temos esse estilo de jogo com poucos trabalhadores a realizar e que você ainda precisa cumprir um contrato para conseguir pontuar. E com um tema que pode até não ser tão forte, mas está muito presente no jogo. Então, as mecânicas ali, principalmente a parte do chai, foram implementadas, você vê claramente junto com o tema, o que já dá um ponto mais alto ainda para esse jogo. Se você gosta de jogos de alocação de trabalhador, você gosta desse tipo de jogo de gerenciar seus recursos para conseguir cumprir contratos, o Alubari vai ser um prato maravilhoso, um prato delicioso que você vai saborear. E mesmo as pessoas que não gostam de tanto de alocação de trabalhador vão curtir o jogo porque ele traz um planejamento estratégico muito forte. E não é aquele que, vou fazer aqui para no final dar voltas e voltas no tabuleiro. Não, amigão. Você vai ter que fazer para daqui 1 ou 2 rodadas você tem que executar. Senão você pode ser atrapalhado pelo próprio jogo ou pelos outros jogadores. Eu acho um jogo muito, muito bom. Vale muito a pena você conhecer. A Buró Editora trouxe para o Brasil
o que é muito legal porque as cartas de contato têm textos, apesar de que você consegue até depois de conhecer bastante o jogo, pelo ícone ali que está fazendo, você consegue identificar algumas cartas, não são todas, mas aí você tira totalmente a dependência do idioma. Com tudo isso, eu vou dar um selo prata para o Alubari. Ele é um jogo muito bacana, vale a pena você conhecer, um jogo que diverte e que joga relativamente rápido. Mesmo em 5 pessoas, você pode acabar uma partida de Alubari em até 90 minutos. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que vocês tenham curtido esse review, essa minha análise do Alubari e que ela possa ter passado para vocês aí o feeling que eu sinto quando eu jogo o Alubari. Acho um jogo muito gostoso de jogar e que vale muito a pena você conhecer. Um forte abraço e até a próxima. Fui!